A Vale registra o maior lucro da história do Brasil, lucro de mais de 121 bilhões em 2021. E aí, é hora de comprar as ações da Vale? Olá investidores, olá investidoras, eu sou Lucas Carvalho, analista da Toro, e estou na companhia do João Freitas, que também é o nosso analista da cobertura de FIIs e ações. Olá João, tudo bem? E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo. Bom pessoal, o intuito dessa semana nós tivemos grandes picos de volatilidade durante todos esses últimos dias e o intuito é a gente trazer principalmente os resultados de empresas muito expressivas para o Ibovespa, para a economia brasileira, destacando para a Petrobras, Vale, tivemos Ambev e vamos iniciar. Tivemos aí uma forte volatilidade nos preços do petróleo e começaremos com ela, uma das grandes queridinhas dos investidores, a Petrobras. Vamos falar dela, João? Bom, vamos lá então, né? Petrobras, uma das empresas mais importantes aí do Brasil. Não foi o maior lucro do Brasil, mas foi bem parecido o lucro anual. Foi um lucro enorme também, cifra de 100 bilhões de reais no lucro acumulado de 2021. O resultado do próprio quarto trimestre acabou tendo algumas pressões, veio com EBITDA e as margens com algumas certas pressões, mas isso foi completamente ofuscado pelo lucro recorde aí da Petrobras. 105 bilhões mais ou menos de reais de lucro ao longo de 2021. É uma alta aí de mais de 1000% em relação a 2020. E um destaque bem grande, né, é que o preço mais alto do petróleo, o volume de produção, tudo isso impactou para essa melhoria operacional da Petrobras. E nos últimos meses, nos últimos trimestres, a gente viu a empresa acionando aquele gatilho de endividamento bruto, que quando o endividamento bruto estiver abaixo de 65 bilhões de dólares, isso destrava algumas capacidades de distribuir parte do fluxo de caixa que ela consegue gerar. E como ela se tornou uma empresa, ela tem uma capacidade de geração de fluxo de caixa bem elevada, então ela está conseguindo distribuir dividendos muito grandes. Né? Se a gente for olhar em relação ao ano de 2021, né, o que foi anunciado de dividendos, dá mais de 7,70 por ação, isso dá um yield de mais de 20%, e é uma cifra aí, mais de 100 bilhões de reais de dividendos para os investidores também. Então isso acabou ofuscando um pouco algumas das pressões que a gente viu no resultado do terceiro trimestre, mas esse resultado anual, do quarto trimestre, perdão, mas o resultado anual, junto com a conjuntura, né, porque a gente viu o Brent subindo mais de 70% do ano passado para lá e tal, então isso impulsionou muito o resultado da empresa e das outras empresas relacionadas a petróleo também, mas a gente já vê o Brent ainda continua, né, agora com essas tensões aí, com a efetiva invasão da Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, a gente viu o Brent aí passando 100 dólares por barril, né? Então isso tende a estimular ainda mais aí esses bons números das empresas de petróleo. E quem diria que a Petrobras seria uma grande pagadora de dividendos? Pois se tornando vaca leiteira. Sim, ela entra no rol das grandes pagadoras. A própria Vale também hoje é uma das grandes pagadoras de dividendos, além de outros setores tradicionais, transmissoras, que normalmente pagam bons dividendos, os bancos, enfim. Mas a gente percebe uma mudança, uma reestruturação muito forte na companhia de 5 anos para cá. Hoje, como você mesmo mencionou, é uma empresa geradora de valor para os acionistas. E agora, nós tivemos todos esses conflitos, infelizmente, né, conflitos militares da ofensiva russa à Ucrânia, e esse movimento de alta do petróleo e de várias outras commodities também. Vamos imaginar os resultados do primeiro trimestre, vamos fazer uma certa antecipação, porque esses números do primeiro trimestre de 2022, eles serão conhecidos lá no meio do ano, maio, junho, aproximadamente. É de se esperar bons resultados também, com esse petróleo em níveis bem elevados nos últimos anos. Né? Com certeza, com certeza. Então, sim, Petrobras, a gente tem uma visão bastante construtiva. Sim. É uma empresa para você que gosta mais de dividendos também, além do ganho de valorização de ação, ela entra nesse sentido também de um bom pagador de proventos. Mais de 20% de dividend yield, né? Isso é música para os ouvidos aí de quem gosta de uma carteira cheia de vacas leiteiras. Justamente. Agora não vamos mudar de setor de óleo e gás ainda no radar, e tivemos uma empresa que é nova em termos de IPO, abertura de capital na nossa bolsa, que é a 3R. Então nós tivemos a divulgação dos resultados trimestrais referente ao quarto trimestre, a empresa reportou lucro líquido de mais de 19 milhões, 19,7 milhões para ser um pouco mais preciso, revertendo prejuízo do quarto trimestre de 2020, que foi na casa ali de 147 milhões. Então ela sai de prejuízo, vai para o lucro líquido. Nós tivemos um forte avanço operacional
na companhia, um crescimento do faturamento de mais de 190%, o EBITDA também subiu pouco mais de 60%, mas só que aí vem o grande pulo do gato. As ações caíram pouco mais não, na verdade, muito mais, né? Caiu cerca de 12%. As ações caíram cerca de 11, 12% no pregão logo após as divulgações dos resultados, com os investidores com um foco muito grande nas despesas principalmente com salários, com pessoal, porque o que pegou foi principalmente as bonificações que a empresa colocou para os seus colaboradores referente a várias metas como a própria emissão de novas ações, as metas do follow-on, as metas de qualidade produtiva dos seus campos, das suas bacias, novas aquisições que também vão surgir, enfim, tivemos essas bonificações atreladas a esses pontos e o EBITDA, né? Eu falei do faturamento, que subiu pouco mais também não, mais de 190% na comparação entre o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021. O EBITDA cresceu 60%, então era de se esperar que o EBITDA crescesse mais também, com essa forte evolução operacional. Foi pressionado por esses pontos de despesas que eu mencionei. Mas nós enxergamos como uma oportunidade, que é um ativo que a gente acompanha já há algum tempo, nós temos uma visão também construtiva, reiteramos a nossa visão de compra, entendemos que esse movimento de queda muito excessivo, que foi parcialmente compensado ontem, ainda é uma oportunidade muito grande para os investidores fazerem alocação nesse papel, que é RRRP3. Então, nós temos uma visão de longo prazo como compra preço-alvo de R$50. Hoje a ação negocia a R$32, R$33, mas é uma empresa que tem uma gestão experiente, que com esse programa a gente falou da Petrobras, em relação aos desinvestimentos que a companhia Petrobras tem feito, a 3R tem se beneficiado, fez uma recente contratação, uma compra do Polo Potiguar, que vai adicionar uma capacidade produtiva de quase 47% a mais no portfólio que a 3R tem. A 3R, cabe mencionar também que ela é uma operadora desse setor de óleo e gás e ela visa a redesenvolver os seus campos maduros, explorar novas aquisições. É uma empresa que está sempre atenta ao mercado em novas aquisições de futuros campos, mas até mesmo o seu presidente mencionou que o intuito agora é focar nos ativos e redesenvolver os ativos que já estão sob o seu portfólio. Por isso, com esse forte movimento de valorização do petróleo, como a gente mencionou, é de se esperar que os próximos resultados operacionais eles venham cada vez mais fortes ao longo de 2022. E nós entendemos também que o petróleo, apesar de estar beirando os 100, passou de 100 ontem, caiu agora abaixo de 100, mas ele deve ter uma demanda muito grande ainda ao longo de todo 2022. Por isso nós acreditamos numa evolução operacional muito grande. A estratégia da 3R também, ela visa, uma estratégia agressiva de crescimento e ela não é uma empresa para olhar no curto prazo. É uma empresa para olhar no longo prazo, está se desenvolvendo bastante, atraindo novas pessoas para tornar a operação cada vez mais eficiente. Portanto, visão de compra, 3R, preço-alvo R$50, longo prazo. Não olhar agora, realmente o resultado pegou um pouco, muitos investidores assustaram, muitos investidores liquidaram a ação, mas nós enxergamos como uma oportunidade de pegar uma boa empresa a preços descontados. Com um crescimento desse, será que um dia chega nos 100 bilhões de lucros da Petrobras, hein? Ainda tem um grande caminho a ser percorrido, mas é uma empresa que chama muita atenção. E muita gente até coloca, 3R é a nova PetroRio. Claro que tem alguns pontos muito parecidos entre as companhias, mas nós temos uma visão construtiva, tanto para a PetroRio quanto para a 3R Petróleo. Então, para os investidores, ter exposição ao setor de óleo e gás é importante ao longo de 2022. Bom, João, falamos lá, petróleo, Petrobras. Outra commodity agora. Vamos para outra que também é uma das mais queridinhas dos investidores. E das mais representantes ali para o Bovespa, né? 14, 15% de peso do Ibovespa. Vamos falar de Vale 3. A Vale teve o maior lucro da história do Brasil ao longo de todo 2021, um lucro mais de 121 bilhões. Então a gente percebe um crescimento muito grande de mais de 300%, mas o resultado do quarto trimestre ele veio muito em função do resultado financeiro.
em que a empresa, a Vale, reduziu a sua participação em algumas subsidiárias estrangeiras. Falando um pouco da Vale, a gente percebe que é uma das grandes, a segunda maior em termos de produção, está bem próxima ali da Rio Tinto, que é a primeira, mas é uma das mais representativas nesse setor de mineração. Cabe frisar também que há um prêmio por se pagar por um minério de maior qualidade. E a Vale tem. 62%, né? Justamente. E a Vale tem uma qualidade, uma pureza maior do seu minério, principalmente o que é extraído lá em Carajás, no Pará. Então tem ali uma qualidade próxima de 65%, 67%, e o mercado paga mais por esse minério de maior pureza. A gente percebe que a Vale, assim como a Petrobras, ela sofreu de um movimento de alta muito grande da commodity, principalmente ali em 2020, todo mundo falava do minério de ferro, caiu muito forte do segundo semestre do ano passado. Até o presente momento, ensaiou uma recuperação, mas nós entendemos que após as Olimpíadas de Inverno, a tendência é que tem uma demanda mais firme pelo minério de ferro e as suas variadas derivações. A Vale, por exemplo, hoje negocia a um EV/EBITDA próximo de 3, 4 vezes, um desconto em relação à média, aproximadamente de 7 vezes. O EV/EBITDA a gente já trouxe em outros podcasts aqui, mas o EV ele é o valor da firma, que é o valor de mercado. O valor de mercado é a multiplicação da cotação e a quantidade de ações, e o endividamento líquido, bancário líquido da empresa. E o EBITDA é uma medida muito próxima da geração de caixa da companhia, ou seja, o EV/EBITDA mostra que em quantos anos o EBITDA vai pagar pela construção da empresa, vamos dizer assim. Quanto menor, melhor. Claro, tem que fazer outras investigações, mas hoje ela negocia com desconto em relação aos últimos 3, 4 anos. Então, nós temos uma visão construtiva também. Resultados fortes, como eu disse, maior lucro da história do Brasil, muito representativo, e isso é bom também para dividendos. Anunciou um pagamento de dividendos, pagou, se não me engano, foi ali meio do ano passado, um dividendos de mais de R$8, se não me engano, mais de R$8 por ação. Muitos investidores ficaram assim, muito felizes, né? E no momento que a gente até conversou outras vezes aqui dessa questão de rotação setorial, que o mercado começa a ir para velho, as maiores empresas, as mais pesadas no Ibovespa, assim, empresas que estão distribuindo dividendos, empresas de valor, né? Então, sim, positivo para a Bolsa como um todo aqui. Com certeza. E ela vai pagar no dia 16 de março, pouco mais de R$3 por ação. Então, o investidor ele consegue ter seus ganhos ali, assim como a Petro, tanto pela valorização do papel, da ação, e também pelos dividendos, pelos proventos que a companhia distribui. Nós temos também uma visão muito construtiva para o setor de mineração esse ano. Acreditamos numa demanda mais forte, principalmente do segundo trimestre adiante, e temos recomendação de compra em Vale 3 a 95, preço-alvo para essa empresa. Fechamos Vale, fechamos commodities. Agora vamos mudar um pouco, né? Vamos mudar a chave, vamos para a Inter. Isso. Inter também que a gente percebe, né, João, uma volatilidade muito grande no papel. Sim. Sobe 7, cai 8, sobe 10. Sim. Então a empresa, assim, o investidor, antes da gente entrar um pouco mais nos números, tem que ter estômago. Sim, é um beta alto, né? É um beta alto. Então, assim, em movimentos de, por exemplo, estresse na curva de juros futura, maior percepção de que os juros possa vir a subir. É uma empresa que tem o seu fluxo de caixa, tem a sua lucratividade, que é um banco, né? Uma lucratividade mais direcionada no longo prazo. É o comum para as empresas de valor, né? O que a gente fala que às vezes tem um duration mais longo, é porque o valor está concentrado lá na frente. Então, quando o juro sobe, o desconto naquele valor é maior e o valor presente diminui. Diminui. Então, a gente percebe esse pico de volatilidade e a gente já antecipa. Inter tem que ter muito estômago para acompanhar esse sobe e desce, que às vezes é muito forte e alguns investidores não estão acostumados, mas a gente deixa claro que, já antecipando um pouco, nós temos também uma visão construtiva, gostamos da empresa, nós reiteramos a nossa compra em BID 11 e o nosso alvo R$55, portanto hoje negociada com essas quedas recentes dos 2 últimos dias, que nós tivemos uma queda, na verdade, de várias empresas tech, bancos digitais, caíram tanto lá fora quanto aqui. A rotação que a gente comentou. A rotação. Mas o nosso alvo é 55. Hoje o preço está o quê? Entre 20 e R$23. Flerta ali esses dois valores aproximadamente. Mas a companhia reportou no quarto trimestre de 2021 lucro líquido contábil de 6,4 milhões. Teve uma queda, é verdade, em relação ao mesmo período de um ano antes,
Mas a gente percebe, como nós mencionamos, é uma empresa de crescimento. O mercado pegou muito e caiu forte, assim como a 3R caiu ali próximo de 7%, 8% após a divulgação dos resultados. Em termos da lucratividade, o ROI, o João também já trouxe em outras participações, que seria o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio. E quanto maior, melhor. Esse ROI do Inter atingiu 1%. E assim, a gente entende que não é olhar para o curto prazo a lucratividade da instituição. Sim. Ela está num momento de crescimento, contratando gente, desenvolvendo, né, diversificando as suas linhas de receita. Então, nós entendemos também como uma oportunidade de comprar um ativo que deve ter um crescimento forte no longo prazo a um preço muito descontado. Justamente quando a gente, nos episódios passados, a gente comentou de resultado de outros bancos, a gente via ROIs ali, ROIs entre 16, alguns acima de 20, 19, 20 e tal. Sim. Então, é justamente aquilo da rotação, né? O Inter está mais enquadrado numa dessas empresas de crescimento, que se espera que esse ROI dela vá aumentando e ganhando corpo ao longo dos próximos anos. Por isso mesmo que o valor dela está bem concentrado lá na frente, ela acaba sofrendo mais com a mudança de juros, né? Então, assim, nós gostamos bastante. Não vamos olhar também, assim como a 3R, no curtíssimo prazo. Essa volatilidade, e também a gente percebe, né, João, que o mercado ele reage muito rápido e emocionalmente também. Tem os viés comportamentais. Geralmente de forma desproporcional. Efeito manada, também, desproporcional. Aí a gente percebe um certo descolar entre o valor do negócio e o preço. Aí que é o momento, a grande oportunidade. De overshooting, undershooting, né? O mercado exagera notícias boas e exagera as notícias ruins do mesmo jeito também. Sim. Então, essa é a volatilidade, né? Em outras palavras, mas ela é boa para pegarmos ativos bons com preços descontados, que é o caso do índice. Só a título de comparação, se nós formos colocar Nubank, que é uma empresa também representativa aqui no Brasil, mas listada lá fora, Nubank hoje negociando a um preço dividido pelo valor patrimonial, cerca de 9 vezes. O Inter, 2,5 vezes, 2,6 vezes. Então tem um certo desconto também do Inter em relação aos seus pares digitais e dos mais representativos é o próprio Nubank. Até pouco tempo atrás, agora não lembro se foi semana passada ou na outra, que o Nubank tinha dado uma puxada, o pessoal falou, essa alta do Nubank aí é 3 Banco Inter. É verdade. De valor de mercado. Verdade, porque o valor de mercado do Nubank é um valor muito, muito grande. Sim. E hoje o Inter está na casa de 22, 23 bilhões, o Nubank, se não me engano, é mais de 200 bilhões. Né? Então tem uma diferença assim, de valor de mercado muito considerável, mas a gente entende que até mesmo esse indicador, esse múltiplo, PVPA, preço dividido pelo valor patrimonial por ação, na casa de 2,5 vezes aproximadamente, tem um desconto em relação ao próprio Inter no seu histórico dos últimos anos. Portanto, nós temos uma visão. E a gente percebe também, João, nós temos uma visão de compra, mas nós também percebemos uma diversificação cada vez mais de receitas. Sim. E a monetização de várias linhas também está acontecendo. Portanto, esperamos bons resultados à frente. Como eu disse, não é olhar no curto prazo. Eu vou olhar para o próximo trimestre? Vai ter uma transformação operacional muito grande? Calma. Né? Acompanhar as tendências, né? Trimestre, o cross-sell, justamente a lucratividade e melhorando aos poucos. O CAC, o custo por servir o cliente, né? Essas métricas são muito importantes para esses bancos digitais. Beleza. Então, só para fechar aqui, Inter, BID 11, compra para o longo prazo, 55 é o preço-alvo. Commodities, bancos, o que mais que a gente tem agora? Agora a gente tem duas relacionadas ao carnaval, de certa forma. Pessoal, agora aproveitando até a proximidade do carnaval, tem uma empresa aí duas empresas, na verdade. Vamos falar uma antes? Uma relação é mais direta, né? A ligação fica mais intuitiva. Vamos fazer o fechamento de ouro com ela, já diante da proximidade do carnaval. Mas a outra, varejo farmacêutico, um segmento muito essencial para os brasileiros. E aí, Raia Drogasil. Bom, vamos lá então. Raia Drogasil, né, empresa de varejo farmacêutico, a gente brincou aqui de ter relacionado ao carnaval. No pós-carnaval. No pós-carnaval, até o antes ali, o Engove, né, um remédio para tratar a ressaca na quarta de cinzas. Mas vamos então comentar o resultado aí de Raia Drogasil, que é a líder absoluta do setor aí no Brasil de varejo farmacêutico, a maior rede de farmácias. E o varejo farmacêutico ele tem uma característica muito importante, né, que
um subsegmento do varejo mais resiliente do que os outros, né? Justamente por medicamentos possuírem um caráter de essencialidade muito maior, como você bem comentou. Elas apresentam resultados bem resilientes ao longo do tempo, apesar às vezes do cenário macro mais complicado, ou qualquer coisa nesse sentido. O resultado que a Raia Drogasil divulgou, né, a gente tem alguns pontos bem interessantes. A gente viu o crescimento de receita, crescimento de lucro, margem EBITDA ali na faixa dos 7%. Agora, o que é importante de ver ali nos impactos, e por que o mercado não gostou, né? Porque faltou falar isso também, né? No dia posterior à divulgação, o papel acabou caindo 6%, agora já recuperou um pouquinho, mas no primeiro momento assustou um bocado o resultado. Muito a ver com pressão inflacionária, né? A gente sabe que no começo do segundo trimestre de cada ano tem ali aquele reajuste no preço dos medicamentos, e o reajuste do ano passado foi menor do que a inflação do período. Então, principalmente no segundo semestre, a gente viu a empresa sofrendo um pouco na questão de alavancagem operacional, porque as despesas sofreram pressões inflacionárias com salários, com muitos dos investimentos em tecnologia que eles estão fazendo também, né? Questão de... Isso é uma tendência do setor todo, né? Cada vez mais o setor investe em dados para tomada de decisão. Isso, justamente no e-commerce também. Mas assim, a empresa entregou o crescimento que eles tinham prometido no guidance de abertura de lojas, né? As 240 lojas, na risca ali, os 240, parece que se estiver faltando um dia para fechar o ano, eles, pelo amor de Deus, vão abrir uma loja em qualquer lugar para entregar. Então entregaram as 240 aberturas de loja. A penetração digital, né, que é o percentual de receita que vem dos canais digitais, também já está beirando ali os 10%, isso é uma tendência do setor. O setor está todo tentando caminhar por aí e crescendo cada vez mais. Isso demanda investimento, isso demanda novos investimentos em tecnologias, contratação de pessoal, justamente para criar essa plataforma omnichannel, né, que possibilita que a pessoa compre da internet e retire na loja, ou compre num super app, por exemplo, né, o próprio super app do Inter, Magazine Luiza, etc., ou até mesmo por WhatsApp. Então, já tem alguns lugares que as entregas acontecem rápidas, né? Em até 4 horas no mesmo dia, justamente porque remédio não é um negócio que você pode pedir pela internet e esperar uma semana. Então, elas estão investindo bastante nisso de frete rápido. A capilaridade das farmácias é realmente uma vantagem muito grande em relação a isso, porque por ter, né, o pessoal brinca que tem uma farmácia a cada esquina, mas é justamente por isso que eles conseguem entregar rapidamente, né? Vira centro de distribuição. Isso, os pontos de vendas viram mini centros de distribuição. Né? Então, a gente vê essas tendências no setor, a gente gosta bastante da Raia Drogasil, que é a líder absoluta de mercado aí. Em 2021, ela conseguiu manter o share ali em São Paulo, que é o principal mercado dela, ficou estável, né, acima de 25%, que é um share assim, extremamente relevante. Em todas as outras regiões, ela cresceu o share. Né? O share nacional subiu aí 0,3, eu acho, pontos percentuais, batendo mais de 14%. Então, assim, é a líder absoluta de mercado, a empresa está investindo bastante, a questão de criação de hub de serviços de saúde também, que a gente começa a ver as farmácias também oferecendo mais do que só remédios, mas também serviços que aumentam a procura, tem um ticket mais alto e acabam fazendo as pessoas consumirem também, já está indo na farmácia fazer um exame, fazer um teste rápido de Covid, por exemplo, passa lá e compra alguma coisa. Então, a gente vê essas tendências bem positivas, a gente gosta bastante da Raia Drogasil, que é a líder do setor aqui no Brasil. A nossa recomendação é de compra e o preço-alvo é em R$ 28,50. Ótimo, João. Vamos lá. E para fechar com chave de ouro, ela que o pessoal normalmente pergunta, né? Carnaval, cerveja, vale comprar Ambev no longo prazo, João? A galera sempre brinca com isso na véspera de carnaval. Mas vamos lá. Vamos de resultado de Ambev, então. O lucro líquido da Ambev no quarto trimestre veio 45% inferior ao mesmo período do ano passado. 3,8 bilhões aproximadamente. Né? Apesar da gente ter visto um crescimento de receita de quase 20%, muito motivado por o crescimento na produção ali de mais ou menos 15%, a gente viu também ela sofrendo com pressões inflacionárias, despesas, em função de despesas com até provisões para remuneração variável. A gente sabe que a Ambev é conhecida por ser uma empresa de cultura forte, meritocrática e de remuneração variável relevante. Essas provisões também impactaram os resultados, as despesas
no geral, câmbio, preço de commodities, tudo isso acabou impactando bastante o resultado, fez EBITDA, as margens também serem bem pressionadas e virem abaixo do consenso do mercado que a gente esperava para esse quarto trimestre. Sim. E além disso, eles passaram aí uma estimativa também para aumento de custos ao longo de 2022, que acaba não sendo um prognóstico muito bom para o que a gente pode esperar para os resultados daqui para frente. Se a gente for olhar operacionalmente, a empresa é excelente, a gente conhece toda a cultura e a história que a Ambev tem, a empresa é realmente de excelência, e até a questão de transformação digital também é outra empresa muito ligada nisso, sempre de olho nas novidades e nas disrupções. O próprio Zé Delivery que você comentou é uma baita de uma iniciativa, um motor, pode ser assim, uma avenida de crescimento bem relevante para os próximos anos. Mas pensando no curto prazo, a gente ainda assim, não tem um carnaval de rua, né? Falando de carnaval que a gente brincou, não vamos ter esse carnaval de rua gigante, igual pré-pandemia, a gente ainda está nesse processo de recuperação. Então, eu acredito que operacionalmente a empresa vai melhorando aos poucos, vai continuando o seu processo de melhoria contínua, voltando com volumes, etc. Mas essa pressão, função de commodities, de câmbio, etc., para esse começo de 2022, até o final de 2022 mesmo, né, a previsão de mais de 15% de aumento nos custos, pode representar uma pressão relevante de margem, né? Então, pessoal que gosta bastante da empresa, a gente também continua gostando da empresa, é um dos benchmarks aí globais, né, dentro do setor, assim, empresa admirada no mundo inteiro. A gente gosta bastante, no momento a gente acaba tendo um pouquinho mais de cautela em função do cenário macro, dessas pressões e de como a empresa se apresenta agora. As próprias movimentações entre Rússia e Ucrânia, porque são países importantes no sentido de grandes produções de commodities agrícolas como soja, trigo, cevada, óleo de girassol, e a gente percebeu uma volatilidade muito grande em várias dessas commodities que nos mercados futuros, por exemplo, da bolsa em Chicago, dispararam nos últimos tempos em máximas históricas. Então, é de se esperar, se a gente tiver esses conflitos se prolongando, a escalada militar, as tensões militares ganhando uma proporção maior, mais pressões nessas commodities. Além dessa que já estava prevista. Além, e muitos países podem comprar para estocar. Então a gente tem um mundo que ainda está se equilibrando entre oferta e demanda, e agora a gente tem futuras sanções mais rígidas por parte dos países do Ocidente em relação à Rússia. Isso deve impactar, né, no sentido de exportações de commodities energéticas, de insumos agrícolas. Então nós temos hoje, principalmente nesse sentido aí de países estocando, a demanda está aqui, a oferta está aqui, aí o preço sobe, e essas empresas que têm custos em muitas commodities, materiais básicos da economia, também, né? E o próprio câmbio também, acaba que ela tem uma pressão e isso acaba diluindo também as margens, né? Isso vale para várias empresas, nós temos muitas companhias de commodities na nossa bolsa. Pressiona as margens e a própria capacidade de geração de caixa da empresa também, que acaba sendo prejudicado. E um caso engraçado também da Ambev é que a gente falou do Inter e da volatilidade. Sobe 7, cai 8 e tal. A Ambev já é bem diferente, né? É uma ação, assim, em termos de movimento de preços, ela tende a não ter esses movimentos muito agressivos. Considerada como mais defensiva também. Uma empresa um pouco mais defensiva. Volatilidade menor do que a volta do mercado. Perfeito. Então, é uma empresa assim que nessa primeira análise ainda sofre pressões, deve ocorrer mais pressões de preço, mas a gente acompanha, a gente gosta do case também. Bom, investidores, encerramos dessa forma a nossa avaliação dos resultados das principais empresas, falamos dos grandes pesos do Ibovespa, Vale, Petrobras, Ambev, que são companhias muito representativas para a economia brasileira e para o principal índice de mercados no Brasil. E voltamos ao longo das próximas semanas para trazer para vocês novas empresas, os resultados dessas companhias. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com outros investidores, comentem, coloque aqui para a gente, para nós entendermos se vocês querem saber sobre uma empresa ou outro setor, algum assunto relacionado ao mercado financeiro que nós iremos tratar nas próximas divulgações de vídeo. Então eu quero agradecer, pessoal, a participação de todos vocês, agradecer também ao João. Obrigado, João. Lucas, obrigado, sempre um prazer.
Beleza, pessoal? E esperamos todos vocês nas próximas semanas para nós trazermos mais conteúdos. Um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.